Gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 19, verso 11. 1 Samuel, capítulo 19, verso 11. Eu quero refletir com os irmãos sobre um breve período na vida de Davi, acho que uns 15 anos mais ou menos, né? Mais ou menos dos seus 15 aos 30 anos. E eu quero refletir um pouco sobre algumas situações pelas quais ele passou e como que o compromisso dele com Deus salvou a sua vida. Vamos orar. Pai, está aqui o teu povo, está aqui a tua palavra, está aqui o teu servo. Que o teu Santo Espírito trabalhe em nossos corações e que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. E em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Davi foi alguém que dispensa muitas apresentações, mas só para a gente retomar um pouco. Ele um dia foi ungido rei de Israel. Logo em seguida, Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno. E ele começou a tocar harpa para Saul. Um belo dia, em guerra, Davi matou Golias, e a partir do momento que Davi mata Golias, Saul coloca como um dos seus capitães, como alguém que era um oficial que fazia parte do seu exército, e Davi ele passa a morar na corte de Saul, servindo, tocando harpa lá, mas também como um de seus oficiais. Só que Saul ele tinha muito ciúme de Davi, ele tinha medo de perder o reino para Davi, porque logo após a batalha de Golias, eles voltando da guerra, as irmãs lá de Jerusalém cantavam, que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Saul levou aquilo a sério e ele no seu coração, ele decidiu matar Davi. Só que ele pensou, eu não posso matá-lo, não posso pegar minha lança e ir lá na cama dele e matá-lo. Já sei, tive uma ideia. Vou deixar que os filisteus o matem. E Davi e Saul, ele tenta dar a sua filha mais velha, Merabe, para casar com Davi. E Davi fala, olha, eu não posso casar com ela porque eu sou pobre. Ela acaba casando com outra pessoa. Só que Saul descobre que sua filha mais nova, Mical, gostava de Davi. E ele pede aos seus conselheiros, falem lá com Davi para ele casar com a minha filha. E Davi argumenta, gente, pelo amor de Deus, eu sou pobre, como é que eu vou ser genro do rei? Eu não tenho dinheiro para o dote, não dá. E aí Saul vira, os conselheiros voltam para Saul dizendo isso, e Saul vira para eles e fala, não, fala o seguinte, é só Davi matar 100 filisteus, que é esse o dote que eu quero, está tudo certo. E Davi fica tão animado que ele vai lá e mata 200 filisteus, para poder casar com Mical. O cara estava querendo casar, estava feliz da vida. Só que o que acontece? Saul, ele olha aquilo, ele fica com muito medo, ele fala, caramba, os oficiais gostam dele, diz a Bíblia, A filha gostava dele, o cara era um excelente guerreiro. Eu vou matar esse cara. Saul, ele toma essa decisão. E aí Davi, ele entra em um momento da sua vida, em uma grande sucessão de perdas. E eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta, física ou virtual, que nós iremos passar por alguns textos. O primeiro deles, 1 Samuel 19, 11. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou, se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Saul chega no momento que fala, chega, não vou terceirizar para os filisteus, eu vou lá e vou matar Davi. E Mical fica sabendo e Davi foge. Perceba que em uma única noite, Davi ele perdeu o seu emprego e a sua esposa. Você já imaginou isso? Você já foi demitido? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu já, uma vez. É uma sensação assim horrorosa. É uma coisa assim, você fica mal, você fica... Agora imagina, em uma mesma noite, em um mesmo momento, perder um emprego, não tem mais fonte de renda, porque ele era um oficial de Saul, ele tem que fugir, e ele perde a esposa, a Mical, que até onde eu sei foi a primeira esposa dele.
Até onde eu sei, não conheço nenhum. Ele casa com outras mulheres, mas foi a primeira. Então, o primeiro amor de sua vida e o primeiro emprego. Caramba, pastor, é difícil. Mas fica tranquilo que é só o princípio das dores. Porque logo em seguida, ele vai perder o seu melhor amigo. Lê comigo 1 Samuel 20, 42 e 43. Diz assim: e ele disse a Davi: vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Jonatas era um filho de Saul, que era muito amigo de Davi. Eles tinham uma amizade assim, fora de série. Para os irmãos terem uma ideia, no período de guerra contra os filisteus, só 2 pessoas tinham espada no reino de Israel, que era Saul e Jonatas. E Jonatas pega a espada que ele tem e dá de presente para Davi. Era uma amizade assim, fora do comum, aquele melhor amigo que a gente leva para a vida toda. E Davi fugindo, ele perde o amparo, ele perde o auxílio de Jonatas. Tá bom por aqui? Tá não. Porque logo em seguida, ele vai perder a sua família, pai, mãe, irmãos. Acompanha comigo 1 Samuel 22, de 1 a 4. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com eles. De lá Davi foi para Mispá em Moabe e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Olha, eu não sei os irmãos, mas se eu perco esposa, emprego, amigo, eu tenho 38 anos, mas provavelmente eu vou querer chorar no colo de mamãe. Eu vou procurar minha mãe: mãe, me ajuda, vem cá. Dizem alguns que para mãe, filho não cresce nunca. Eu acho que também para filho nunca deixa de ser mãe. Mas o fato é que ele perde a sua família. A sua família vê que ele está passando por dificuldades, vai ao encontro dele. Não, vamos ajudar, vamos amparar, vamos estar junto. Mas Davi percebe que não era uma situação favorável para que seus parentes estivessem juntos, seus irmãos, suas irmãs, pai e mãe, até porque 400 homens se juntam a ele, os endividados descontentes, e ele tem que pegar a sua família, que é uma família israelita, e levar para outro país, para Moabe. Já imaginou essa situação? Estou sendo perseguido aqui no Brasil, o negócio está complicado para mim, então eu tenho que pegar minha família e levar para o Uruguai, levar para a Argentina, levar para outro lugar. Hoje em dia, até que seria relativamente tranquilo. Mas nessa época, cada país, cada cidade, cada estado tinha o seu Deus. Então, você ir para outro lugar não era simplesmente você mudar de um estado, de um país, como é hoje. Mas Davi, ele se vê na situação de ter que levar a sua família para outro país. Só que, além disso, ele vai perder o amor do seu povo. Como assim, pastor? Davi foi aquele que matou Golias, Davi foi aquele que deu a vitória para a nação de Israel, Davi foi aquele que lutou as batalhas que as pessoas gostavam, mas ele perde o amor do seu povo. Acompanha comigo 1 Samuel 23, de 1 a 2. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Então Keila é uma cidade, Davi está fugindo de Saul, ele fica sabendo que os filisteus estão atacando os seus irmãos, os seus patrícios, os seus parentes, os seus amigos, e ele, como homem de Deus, o que ele faz? Ele consulta Deus. Deus, os filisteus estão atacando Keila. Eu devo ir lá libertá-los? E Deus diz: vai lá e liberta. Então eu fico imaginando, talvez uma cena de Hollywood, Davi chegando e derrotando os filisteus e libertando Keila e salvando todo mundo, e aquele povo que ia ser morto, vivendo, e nossa, que legal, e as coisas melhoraram. Só que o que acontece?
1 Samuel 23, de 9 a 12. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por causa dele. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato, conforme teu servo ouviu? Ó Senhor Deus de Israel, responde. E o Senhor disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim, meus soldados, a Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Já imaginou como é que fica o coração de uma pessoa que arrisca a vida para salvar alguém e depois esse alguém se dispõe a entregá-lo para ser morto? Davi, ele perdeu o amor do seu povo. Só que não para por aí. Em 1 Samuel, vou pedir para você voltar um pouco, 19, 18. Diz assim: depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul lhe havia feito. Então ele e Samuel foram à noite e ficaram lá. Perceba que quando Davi ele foge de Saul, lá em 1 Samuel 19, 11, a primeira pessoa quem ele procura é Samuel. Samuel foi quem ungiu. Samuel, poderíamos dizer que era o seu pastor, que era alguém que estava junto com ele. Se você estiver passando por uma grande luta, por uma grande situação, qual a primeira pessoa para quem você vai ligar? Ligaram para você, um parente seu morreu. Com quem você vai falar? Eu passei por isso, tem uns 11 anos mais ou menos. Meu pai faleceu. Na hora que o meu pai faleceu, que eu tive a notícia, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu celular, ligar para o meu pastor, Daniel Lincoln, lá na PIB de Rio Bonito, falar com ele: pastor, meu pai faleceu. Na hora. No dia seguinte, ele tinha uma consulta com um médico, um excelente médico lá em Rio Bonito. Dificilmente, né, se conseguia pegar, tinha que esperar meses para conseguir a consulta. Ele desmarca a consulta, me pega, coloca no carro, me leva de Rio Bonito até Guapimirim, que era onde meu pai morava, fica lá comigo, vem, me traz em casa e me deixa lá. Por quê? É o meu pastor. E eu creio que muitos dos irmãos aqui, provavelmente, se não fizeram, provavelmente um dia farão. Você recebeu uma notícia, você foi ao médico, o médico disse: ó, você tem essa dificuldade. Talvez a primeira pessoa para quem você liga é quem? O seu pastor. E Davi, ele perde o seu pastor, porque 1 Samuel 25, 1, vai dizer: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou e o sepultaram onde vivia, em Ramá. Depois, Davi foi para o deserto de Maom. Esse versículo aqui, em um primeiro momento, ele não diz muita coisa, mas quando ele diz, né, Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultaram onde vivia em Ramá. Então, todo Israel inclui quem? Davi, porque o texto logo diz: depois Davi foi para o deserto de Maom. Ou seja, o texto deixa claro para mim que por mais que Saul perseguisse Davi, que por mais que Saul quisesse matar Davi, calma gente, vai ficar bom, tá dando desgraça agora, mas depois fica tranquilo, Deus é bom, tá? Estou vendo os irmãos assim, calma, a coisa vai melhorar, fica tranquilo. Mas ele mesmo ele sendo perseguido, mesmo correndo o risco de morte, Davi não deixa de ir ao sepultamento de Samuel, porque o texto diz: depois ele foi para o deserto de Maom. Só que esse provavelmente foi, eu não sei se foi a pior perda de Davi, ou se foi, ele chegou no seu limite, eu não sei o que aconteceu. Acho que quando eu chegar no céu vou poder sentar com ele, né, pedir algumas explicações. Mas logo em seguida, ele perde a sua pátria. E pela primeira vez na sua história, ele faz algo que antes ele não havia feito. Porque se você ler a trajetória dele, você vai ver que boa parte das suas decisões, ele consulta a Deus. A gente leu em alguns momentos. Só que 1 Samuel 27, 1, e eu peço para você abrir sua Bíblia, diz o seguinte:
Davi, contudo, pensou. Perceba que ele não consulta a Deus, o que era errado, na perspectiva dele. Davi, contudo, pensou: algum dia serei morto por Saul. É melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de procurar-me por todo Israel e escaparei dele. Assim, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram até Aques, filho de Macoque, rei de Gate. Os irmãos conseguem compreender a loucura, né? Por falta de um adjetivo melhor, eu tenho que usar essa palavra, que é essa decisão de Davi? Davi ele está tão desesperançoso da vida, Davi ele está tão na iminência de ser morto, que ele fala: caramba, o único jeito de eu escapar de Saul é eu ir morar com os piores inimigos dele, que eram os filisteus, que nesse período foram os piores inimigos de Israel. Ele perde a sua pátria, ele perde o local onde ele morava. Eu, além de pastor, eu sou professor, e não tem muito tempo eu estava dando aula, esse ano eu estou dando aula de geografia, né? E eu estava na minha sala de aula, dando aula, e estava falando a respeito de migração, tudo, e na minha turma tem um número significativo de pessoas de outros países. Eu dou aula aqui na Vila Maria, e eu comecei a falar, explicando a matéria, não estava pregando, estava explicando a matéria, estava falando: olha, as pessoas só saem dos seus países, via de regra, quando acontece alguma coisa ruim, porque o seu país é o melhor lugar do mundo, né? A nossa cultura é a melhor, né? Para eu sair daqui é só se, poxa, eu passei no concurso e ganho 30 mil. Não, vou sair daqui e vou para outro país lavar prato. Não vou fazer isso. Eu vou se tiver uma perspectiva de melhora. Mas, e eu não estou julgando que faça, não é esse o ponto. Mas o fato é que eu explicando isso, eu percebi que uma aluna estrangeira começou a chorar. Ela assim de cabeça baixa, assim, olhando, e uma lágrima começou, eu até fiquei muito sem saber o que fazer, né? Porque você está dando aula, a pessoa chora, é um negócio complicado. Mas o fato é que perder a sua pátria não é algo simples, fácil, que você fica feliz. E Davi, ele perde não só a sua pátria, mas ele vai para a terra dos seus piores inimigos. Aí você vai dizer: não, pastor, agora já era, agora é o fundo do poço. Quem dera. Porque agora, Davi ele vai perder o amor para com o seu povo. Acompanha comigo 1 Samuel 28, 1, 2. Está acabando, tá, gente? Fica tranquilo. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aques disse a Davi: você deve saber que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aques: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Aques respondeu: então o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Os filisteus estão indo guerrear contra Israel, que é a nação de Davi. Eram nações que estavam em guerra. E aí Aques disse, né, diz o texto aqui, Aques disse a Davi: você deve saber que você e seus soldados me acompanharão no exército. Como quem diz assim: olha, você mora na minha cidade, você come da minha comida, você está aqui comigo, né? Eu vou entrar em guerra contra Israel, é o teu povo. Mas você está percebendo que você vai à guerra comigo. Você vai me ajudar. Você não está morando debaixo do meu teto, numa cidade aqui, a seu bel prazer. É seu povo, mas você sabe que você vai me ajudar. Eu percebo aqui que Aques não tinha certeza da atitude de Davi. E disse Davi a Aques: então tu saberás o que o teu servo é capaz de fazer. Davi está dizendo para ele: meu querido, você não me conhece não? Matei Golias. Eu sou um excelente estrategista, excelente guerreiro. Você vai saber do que eu sou capaz. Rapaz, você só vai ganhar essa batalha porque eu vou contigo. Eu sou Davi. Davi, ó, não tem para ninguém não. Golias aí com 2 metros, dei uma pedrada, cortei a cabeça, ó. Comigo é assim. Percebe quanto que isso é danoso, é nefasto, é malacioso? Davi se colocar à disposição de matar o seu próprio povo, os seus irmãos, porque é o que ele diz: então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer.
E Aques, ele fica tão confiante, né? E Aques respondeu-lhe: então colocarei como minha guarda pessoal permanente. Então, beleza. Seu bonzão, a gente vai para a guerra e o seu trabalho vai ser me proteger. Chegou perto, você, derrota. Você passa. A história, muitos de nós conhecemos. Davi se junta ao exército filisteu. O exército filisteu era composto por 5 cidades, né? Eram 5 líderes. Quando os outros 4 olham os israelitas, porque os israelitas eles não cortavam o canto da barba, né? Assim como a gente vê hoje, se você andar ali, por exemplo, em Higienópolis, né? É costume judeu ele não cortar, então é muito característico. Você olha a pessoa, você já sabe que ele professa a fé judaica. Quando os outros líderes filisteus olham, eles falam assim: mas o que esses israelitas estão fazendo aqui? Aí Aques fala: não, ele está comigo há mais de um ano, eu não tenho motivo. Não, manda ele embora. Manda ele embora, porque vai que no meio da batalha ele muda de ideia, ele se volta contra a gente, manda ele embora. E aí Davi é mandado embora, ele até reclama com Aques, mas ele é mandado embora. Desculpa. E aí quando ele chega em casa, essa é a penúltima perda dele, tá bom? A gente já está acabando. Ele percebe que ele perdeu as esposas e os filhos. Acompanha para mim 1 Samuel 30, verso 1. 1 Samuel 30, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no 3º dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Perceba que ele se distancia de Deus, ele se propõe a guerrear contra Israel, e aí quando ele volta à sua cidade, ele percebe que as suas esposas, que os seus filhos, não só dele, mas de todos os seus 600 companheiros, foram levados embora. E Davi, um homem viril, um macho, cara que guerreava, que fazia coisas que muitos de nós nem sonham em fazer, diz o texto bíblico que então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Ele chora, ele grita. Eu não consigo imaginar a cena, né, de você chegar em casa e perceber que a sua família foi embora. Na contemporaneidade, o mais próximo que tivemos disso foi a Segunda Guerra Mundial, principalmente na Inglaterra, que às vezes o homem saía de casa, ia lá trabalhar, quando voltava tinha caído uma bomba e tinha matado a sua família. Então Davi ele perde. E por fim, 1 Samuel 30, versículo 6, parte A. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. É o fundo do poço. Ele foi perdendo tudo, emprego, esposa, pai, mãe, amor do seu povo, sua pátria, seu amigo, ele foi perdendo tudo, sua família. E aí os seus companheiros, que estavam com ele desde o início, falam em matá-lo. E o texto diz, Davi ficou profundamente angustiado. Ele é tomado por uma angústia, pois os homens estavam falando em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Eu fico imaginando a cena, um olhando para a cara do outro. Eu falei que não era para ir para os filisteus. Eu não disse? Eu falei. Eu falei que não era para vir para cá, a gente ficava em Israel, rodava, não era para ter vindo, mas Davi teimou, a gente veio. E agora? E quando nós chegamos no fundo do poço, só existe uma pessoa a quem a gente pode recorrer, que é Deus.
Porque não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça em nossas vidas, enquanto nós estamos vivos, Deus, Ele está conosco, Ele nos ama, Ele está de braços abertos. Porque 1 Samuel 36, verso B, diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Ele passa por tudo isso, ele vai se distanciando, se distanciando, se distanciando, mas na hora da angústia, no momento mais pesaroso, no momento mais complicado, ele fala: agora não tem jeito, é Deus. E obviamente que a minha oração é que nenhum de nós tenha que passar por tudo isso para se fortalecer em Deus, amém? Que nenhum de nós passe por tudo, mas ele passa. E eu fico imaginando a cena, porque 1 Samuel, versículo 30, verso 7, diz assim: então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, verso 8. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram a ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. E aí continua aqui, e eles vão conseguir resgatar a família. Eu tento imaginar, eu não tenho uma imaginação tão boa assim, mas a cena. Tenta realizar comigo. Os caras querem matar Davi, um está olhando para a cara do outro, eles já estão pegando pedra assim, vão matar, vão matar. Davi fortalece-se no Senhor, consulta Abiatar. Os caras que estão com pedra para atacar nele, ele fortalecido pelo Senhor, chega para os caras: ó, o negócio é o seguinte, vamos agora e a gente vai libertar, eu consultei o Senhor e a gente vai salvar todo mundo. Vamos embora. Eu fico imaginando que os caras olharam para o cara do outro assim, soltaram a pedra e falaram: vamos. E só fizeram isso pelo poder de Deus, porque Davi ele foi fortalecido pelo Senhor. E é muito interessante que, após ele ter todas essas perdas, e eu não vou entrar novamente nos textos, mas ele recupera tudo. Porque a partir do momento que ele se fortalece no Senhor, ele vai recuperar a sua esposa, porque Mical vai voltar com ele, né? Depois disso daqui, Saul ele vai morrer e Davi vai se tornar rei de novo. Então ele recupera a esposa, recupera o emprego, porque ele se torna rei, é promovido. O melhor amigo, infelizmente, morreu, mas ele recupera a sua família, volta para ele, o amor do seu povo. Ele tem um outro pastor sacerdote, que é Natã, ele recupera a sua pátria, que ele volta para Israel, o amor para com o seu povo, porque Davi vai arriscar a sua vida várias vezes pelo seu povo na guerra. Ele recupera a sua família e ele recupera os seus companheiros. Irmãos, tudo que nós lemos aqui foi 90% uma descendência, me ajuda aí, sou de história, não sou de português. Uma descida, pronto, beleza, né? Uma inclinação para baixo. Aí nós vimos sofrimento atrás de sofrimento, luta atrás de luta, dificuldade atrás de dificuldade, uma atrás da outra, piorando, piorando, piorando. Mas em um momento, em um instante, em uma situação de vida e morte, Davi, ele fortalece-se no Senhor. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas ansiedades, elas não se resolvem no meu poder, elas não se resolvem na minha capacidade, elas não se resolvem naquilo que eu sei, mas elas são resolvidas no Senhor. Deus existe, Ele é todo poderoso e Ele me ama. Então por que eu tenho pressão alta? Deus existe, Ele é o Todo-Poderoso e Ele me ama. Que talvez seja algo que a gente esqueça devido às lutas, os estresses e as dificuldades da vida. Então meu desejo essa noite é que, à luz da vida de Davi, porque a vida de Davi ela me mostra
que a solução para todos os meus problemas, dilemas e lutas estão em Deus. É em Deus. É simples assim. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que em nome de Jesus nós possamos fortalecermos no Senhor. É na sua capacidade. É eu ter um problema e falar assim, Deus, eu não sei o que fazer. Então eu vou orar aqui. O dia que o Senhor der uma solução, eu faço. Enquanto o Senhor não disser, eu vou ficar parado. Deus, eu tenho esse problema aqui. Eu tenho essa questão, eu tenho essa decisão, eu tenho isso aqui. E é no Senhor, é olhar para Deus. Que nessa noite, você e eu podemos ter essa trina certeza. Deus existe, Ele é todo-poderoso e Ele me ama. Independente das lutas, das dificuldades, dos problemas, como seu filho, porque eu sou filho de Deus, como seu filho, eu tenho livre acesso em nome de Jesus ao Pai, para que Ele me abençoe, me ajude, capacite e sempre, em qualquer situação, caminhe comigo. Amém? Pai, muito obrigado, perdoa nossas faltas e nossos pecados, e que cada um de nós aqui possa viver de acordo com a Tua vontade, que cada um de nós possa te amar de todo o coração e ter a certeza que o Senhor existe, é todo-poderoso e nos ama. Que independente das lutas e dificuldades, das situações na vida, nós possamos nos fortalecermos no Senhor para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Se conosco, Pai, obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.